A primeira operação de um tumor no lobo frontal, que é aqui na frente, foi em 1884. E a primeira retirada de um lobo frontal por motivos psiquiátricos foi em 1888. Esse tipo de procedimento ele não aconteceu pelos próximos 40 anos. Até que, em 1930, Ergas Moniz idealizou uma operação que seria conhecida como lobotomia. Bem, então Oliver Sacks escreve: Ergas Moniz submeteu imediatamente 20 pacientes, alguns com angústia e depressão, outros com esquizofrenia crônica. Os resultados por ele reivindicados despertaram imenso interesse quando da publicação de sua monografia em 1936 e sua falta de rigor, imprudência e talvez desonestidade foram negligenciados pela onda de entusiasmo terapêutico. O trabalho de Moniz levou a uma explosão da psicocirurgia, tanto no Brasil, Cuba, principalmente na Itália. Porém, sua maior repercussão foi nos Estados Unidos. Mais de 10.000 operações foram realizadas nos Estados Unidos até 1949. E mais outras 10.000 foram feitas nos 2 anos seguintes. Moniz foi aclamado mundialmente como um salvador e recebeu o Prêmio Nobel em 1951. O que se havia alcançado nunca foi a cura, é claro, mas um estado dócil, um estado de passividade, tão ou mais distante da saúde. Esses métodos eles vão declinar totalmente em 1950 com o avanço da psicofarmacologia. Então a gente tem em 1949 a utilização do lítio, por exemplo, para transtornos bipolares. A gente tem nessa época a clorpramazina, que era utilizado para os pacientes esquizofrênicos. A gente tem o alperidol, o aldol. Depois a gente vai ter em 57 a formação das IMAOs, os inibidores de monoamino oxidase. Em 1960 a gente tem os benzodiazepínicos. Em 1963 a gente tem o clonazepam. Mas não é porque o remédio parece um método menos invasivo que ele não vai ter efeitos colaterais, que ele não vai ter vários problemas. Os remédios antidepressivos eles demoram para agir. Numa gravidez, remédios a gente sabe que vão afetar o desenvolvimento, principalmente nos 3 primeiros meses. Então, se abandona algumas técnicas, se abandona a eletroconvulsoterapia porque vai surgindo os remédios, aí os médicos começam a perceber que não era todos os pacientes que respondiam, que tinha efeitos colaterais, às vezes piores que o da eletroconvulsoterapia, então começam a pensar em voltar a essa técnica. Porém, se tinha uma imagem de um método cruel, era passado em filmes, foi associado a um método de tortura. A gente tem nessa época também ditaduras acontecendo e pessoas militares torturando pessoas usando choque. Não quer dizer que eles faziam a eletroconvulsoterapia, que eles estavam tentando fazer convulsões nas pessoas para melhorar um aspecto, alguma doença mental nelas. Eles apenas estavam torturando, tacando choque em qualquer lugar, né, em órgãos genitais para causar dor. Então, ficou marcado isso no subconsciente popular. Tudo que se fala de choque causa um medo, porque usavam choque para torturar as pessoas, mas aqui não é choque, aqui é eletroconvulsoterapia. A gente não pode usar termo errado. A eletroconvulsoterapia ela deve ser feita num centro cirúrgico, precisa de anestesista, oxigenação, relaxamento muscular. Porque antigamente, como que eu sabia que estava dando certo ali a terapia? Antes era quimicamente, certo? Depois foi por eletricidade. A pessoa se batia, então, estava ali a convulsão difusa acontecendo. Você vai ter uma rigidez muscular muito forte. E para as pessoas que eram mais idosas, você podia até ter fratura de ossos. Por isso que hoje, o que acontece? Tem que ser tomado relaxante muscular, a pessoa nem aparenta estar convulsionando, é só no eletroencefalograma, ali as ondas, e aí o médico vai saber, tá dando certo. Tem um livro que eu vou deixar aqui na descrição, ele tem um capítulo
bem extenso, explicando quando que vai poder usar, quando que não pode, como é que é feito. Hoje em dia ele é mais indicado para casos de depressão maior, porque há uma refratariedade dos sintomas, a pessoa trata e volta, tem intolerância a alguns medicamentos, você tem efeitos adversos graves. Uma pessoa que tem depressão maior, ela não está tomando um remedinho ou outro, são altas doses de várias combinações de antidepressivos e estabilizadores de humor. A gente tem os efeitos dos antipsicóticos, eles são bem pronunciados. E tem vários idosos que são intolerantes a esses efeitos. E principalmente é muito perigoso o uso de certos medicamentos por uma mulher grávida. Agora, uma mulher grávida que está com estado mental debilitado, tentando suicídio, tentando se ferir ou ferir alguém da sua família. O efeito de um antidepressivo demora várias semanas. Então, o risco da pessoa se suicidar é muito grande. A eletroconvulsoterapia já apresenta melhoras na hora. A pessoa entra na sala cirúrgica, é uma anestesia rápida, a pessoa sai andando depois. Sai consciente, sai orientada e já sai muitas vezes melhor. É feito mais de uma vez isso, geralmente. Não é indicado para qualquer tipo de terapia, ok? Ninguém vai sair pegando você e te dando choque, isso não existe. Foi visto que na doença de Parkinson alivia os sintomas, porém de uma maneira temporária. Muitas vezes o remédio que a pessoa toma, os remédios antiparkinsonianos, causam sintomas depressivos, psicóticos, e a ECT, a eletroconvulsoterapia, ajuda muito esses pacientes. Como que isso funciona? Qual é a teoria que explica a melhora do paciente quando ele faz a terapia do ECT? Vai aumentar os neurotransmissores, ele vai funcionar de uma maneira parecida com os antidepressivos, ele vai melhorar a neurotransmissão, ou seja, vai ajudar a um neurônio ali conversar com o outro, a transmitir as substâncias que está faltando. Porque numa depressão, por exemplo, tem uma diminuição da serotonina no corpo e os antidepressivos vão tentando bloquear os receptores de serotonina, aumentar a serotonina. Então, assim, o que acontece é que a ECT ela vai melhorar nessa neurotransmissão, nessa conversa de um neurônio com o outro. Se percebeu que com essa terapia há aumento do limiar convulsivo. O que eu quero dizer com isso? Que é mais difícil para a pessoa ter um ataque, ter uma convulsão. E isso foi importante para pacientes com epilepsia. Quais são os eventos, então, que acontecem no sistema nervoso central? Então, há um aumento de fluxo sanguíneo, há um aumento da pressão intracraniana, há um aumento do consumo de oxigênio, há um aumento do consumo de glicose, há um aumento da permeabilidade da barreira hematocefálica, uma barreira que tem entre o sangue do nosso corpo e o sangue que vai para o nosso cérebro. Por isso que tem remédios que vão conseguir chegar no nosso cérebro, tem remédios que não conseguem chegar lá. A principal complicação da ECT são fatores cardiovasculares, porque pode acontecer da pessoa ter um aumento da frequência cardíaca e acabar tendo um ataque. Por isso que tem protocolo, não é qualquer um que pode fazer. Dessa fonte que eu estou deixando aqui embaixo, a sua eficácia ela chega em torno de 80% para pacientes com depressão grave, ou seja, é a intervenção mais eficaz nesse transtorno. Risco de morte. O risco de morte ele varia entre 0,1 a 0,01, ou seja, é menor do que muitos procedimentos cirúrgicos que as pessoas fazem. Pessoas que não respondem bem à anestesia, tem alguma doença clínica descontrolada, não vai ser indicado para elas esse método. Então tem que se moderar os riscos e os benefícios. Vou ler um trechinho aqui da entrevista que o Dr. Drauzio fez com Márcia de Macedo Soares, médica psiquiátrica e trabalha no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Drauzio faz uma pergunta que na época que ele era estudante, a pessoa recebia esse método de maneira acordada e que ele achava uma maneira brutal. Além disso, foi muito discutido o fato de que ele teria sido utilizado como arma de tortura, especialmente nos países com cortina de ferro. Ela vai responder: é muito importante distinguir os fatos. Uma coisa é o eletrochoque usado para fins de tortura e punição.
que aconteceu também no Brasil na década de 1960 e que nada tem a ver com a eletroconvulsoterapia. Antigamente não se usava anestesia nem relaxante muscular. A cena era realmente muito agressiva. Drauzio vai perguntar se isso já foi muito estudado. Ela responde que já foram feitos vários estudos com milhares de mulheres grávidas. A parto não se associou a parto prematuro, a óbito fetal. Isso é muito importante ser frisado. O eletrochoque antigamente ele era aplicado empiricamente. Eles achavam que devia aplicavam. Hoje a medicina é baseada em evidência. Agora, eu trago aqui uma pergunta muito importante que ele fez. Eu acho que todo mundo tinha que escutar a resposta. Ele pergunta: o que falta para esses centros que ainda aplicam o eletrochoque à moda antiga deixarem de cometer essa violência? A Márcia vai responder: acho que informação não falta. A Associação Brasileira de Psiquiatria e os grandes centros universitários têm procurado difundir o que se preconiza como técnica ideal. O paciente deve passar por vários exames prévios, receber anestesia e relaxamento muscular, ser assistido por um anestesista e por um psiquiatra. Porém, parece que o problema é o financiamento. O SUS, se não me engano, remunera R$30 uma aplicação e custa 300 ou 400. É, portanto, uma questão de vontade política. Os centros no interior de Goiás, por exemplo, não têm estrutura para aplicar o eletrochoque segundo as técnicas mais modernas. Como não existe alternativa de tratamento, pois a rede básica de saúde não oferece os remédios necessários, o eletrochoque acaba sendo usado nos moldes antigos, o que é condenável sob todos os aspectos. Aí é bastante interessante, porque não tem remédio, não tem equipamento. O que você faz? Você não trata, você não ajuda a pessoa? Então, leiam essa entrevista que está aqui embaixo. Infelizmente, a psiquiatria no Brasil não está dando força para poder implementar um método que é comprovado, que é ético, que é a única solução muitas vezes, que é essencial, que ajuda o paciente por causa de ignorância, por causa de outras áreas que interferem. Não existe uma área da medicina que seja tão interferida por outras profissões como a psiquiatria é, com base em sensacionalismo, com base em falta de informação, com base em fake news. Eu criei esse canal aqui justamente para poder difundir uma informação que está sendo equivocadamente transmitida aí sobre a eletroconvulsoterapia. Isso a gente não pode aceitar. Então, por isso que a gente precisa tomar espaço, pessoas bem informadas, para poder passar isso para vocês. Passar informação correta, informação certa, passar fonte. O mundo hoje está muito fácil da gente ser influenciado, está muito fácil da gente escutar a informação errada, está muito fácil da gente passar a informação errada. Você não precisa ser uma pessoa ignorante para passar a informação errada. Tem muita gente, sabe, que é igual a professora estava contando, a mãe dela, entendeu, tem doutorado, a mãe dela tem pós-doutorado e chegou para ela falando que não quer ver filha dela fazendo choque nos outros. Entende? Então qualquer um está propenso a cair nesse sensacionalismo da mídia. Então cabe a nós decidirmos, será que a gente vai ser contra o paciente? A gente vai ser mais um para pegar uma pedra e tacar nessa pessoa? Mais um para fazer aumentar o peso da cruz dela? Para impedir um tratamento eficaz, um tratamento que ajuda esse paciente? O paciente psiquiátrico, a gente viu, já sofreu muito por muito tempo na história. Por séculos, o paciente psiquiátrico sofreu preconceito, não teve o tratamento digno, sofreu abusos, foi ignorado, ainda é visto de maneira torta pela sociedade. A gente ainda tem muita coisa para discutir sobre psiquiatria, tem muito pano pela manga, mas a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com as coisas que a gente fala. Semana passada teve todo um alarde envolto do que estavam chamando de eletrochoque, né? Então, pera lá, vamos entender primeiro a técnica, vamos saber como é que é utilizado, vamos ler, por exemplo, aqui, ó, vou deixar aqui uma fonte, vou deixar aqui até o capítulo para vocês abrirem para ler sobre a eletroconvulsoterapia.
Vamos entender primeiro como isso ajuda o paciente. O SUS, várias faculdades, vários hospitais públicos não fazem a eletroconvulsoterapia. Hospital particular, será que vai conceder um centro cirúrgico com anestesista, com a equipe ali para fazer essa terapia? Será que o paciente vai ter dinheiro para pagar isso? Porque não é só uma sessão, pode chegar até 10. A mensagem que eu gostaria de falar para vocês é: cuidado com as fake news, vamos procurar nos informar, ok? E vamos continuar nossa conversa, não só sobre esse tema, mas outros. Eu fiz esse canal para poder divulgar conhecimento da área médica, porque quando a gente não faz isso, outras áreas vão entrar e vão falar informações que não necessariamente estão corretas. Enfim, dá like. A gente também tem uma página no Facebook, Todos pela Saúde, e não se inscreva e não se esqueça de se inscrever, ok? Muito obrigada.